Jovem, graça e paz, ela jovem. Glória a Deus, pode sentar. Você já olhou para a pessoa que está do teu lado aí? Pergunte para ele assim, ó. Você se considera um cristão metanoia? É? É? Tá bom. Não precisa responder para ele não, gente. Às vezes você pode passar vergonha, fica feio. Mas, queridos, felizes de estarmos aqui, né? Sábado passado, há 15 dias atrás, né? Quando nós começamos com essa temática, eu viajei e deixei Felipe aqui pregando, né? Mas, ouvi a palavra do Felipe, eu fui extremamente ministrada. E Felipe fez a tarefa de casa direitinho. Ele já fez toda a introdução histórica. Muito bacana. Olha, quem não sabia e não entendia um monte de coisa, eu amo quando alguém vai pregar, vai fazer a abertura de uma temática e traz o contexto histórico, porque nós estamos situados na história, né? Nós não somos sujeitos soltos no mundo, né? Nós temos toda uma história anterior à nossa. E que a gente precisa compreender como que essa história interfere na nossa maneira de pensar e de construir o nosso pensamento. Então, assim, achei bacana e quero ouvir de novo, porque eu fui muito ministrada mesmo, né? E se você ouviu a palavra de Felipe na semana passada, você entendeu o conceito de metanoia. Aqui a gente já começa com essa decoração incrível. Gente, vamos aplaudir mais uma vez essa galera do serviço. Por favor, dá licença, tá? Dá licença, porque esses meninos são extremamente criativos, né? E quando a gente vê aqui, ó, o que quer dizer quando você fala de metanoia? Você está falando de mudança, é de comportamento, é de mente, é transformação, é metamorfose, é mudança de cultura, é mudança de crença, é arrependimento, é conversão, e tudo isso de uma maneira contínua, tudo isso acontecendo todos os dias. Olha, não vamos confundir metanoia com noia não, viu? Ó, noia é de noiado. Noiado é uma pessoa que não está bem das suas faculdades mentais ou um usuário de droga que está sob efeito. Não é noia que nós estamos pregando aqui. Nós estamos falando de metanoia. É uma mudança, uma conversão, uma mudança de rota na sua maneira de pensar. O seu pensamento. E Jesus convida a gente para isso, para uma maneira de pensar diferente. Por isso, eu estou assim com essa voz desse jeito, gente, porque eu estive 11 de ontem, na noite do pijama, com 117 crianças, né? Eu não dormi lá, mas fiquei lá até 00h20 e depois voltei às 7 da manhã, né? Então, uma bênção, mas foi bacana mesmo, só que a gente fica assim, né? Desse jeito. Olha só, esse livro do J.B. Carvalho, eu estive em Brasília e acabei comprando, né? Eu fui logo, quando eu cheguei, eu já procurei uma livraria na segunda-feira, né? Para poder comprar esse livro. Metanoia, a chave está em sua mente. Esse livro muito, muito vendido, por isso ele é um best-seller. E eu queria dizer uma coisa para vocês, compre. Eu não terminei a leitura, certo? Felipe fez aí já, quando eu passei pelos primeiros capítulos, eu vi que Felipe fez a introdução dele, muito baseada nesse material, e eu achei muito bacana, porque ele trouxe de uma maneira clara, porque JB às vezes tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, né? Então ele trouxe essa ideia, esse conceito de neurociência, né? De como essa questão do cérebro é importante, como a mudança de mente é importante, e como Jesus opera tudo isso. Então, assim, compre esse livro, gente. Esse livro é revolucionário para a sua maneira de viver, para acontecer todas essas coisas na sua vida. Ah, pastor, eu não estou precisando de mudança não. Então, meu irmão, está alguma coisa errada com você, porque se você não tiver, já subiu, está fazendo o que aqui na terra, que não subiu ainda? Porque todos nós precisamos de mudança, precisamos de transformação. E aí, lendo o livro, eu parei em um momento, em 2 páginas, em um momento que ele vai falar sobre a escola de Nicodemos. Aí eu não consegui ler mais. Por quê? Porque eu agora comecei a viajar na história de Nicodemos. Aí eu esqueci o livro e fui
Mas agora eu não vou mais nem falar do livro agora eu vou escrever sobre Nicodemos. Eu, na realidade, quero pregar um capítulo aqui desse livro, que é sobre os olhos da mente. Eu não cheguei lá ainda, mas eu já fiz assim uma leitura rápida, não detalhada, mas eu quero pregar sobre isso. Eu inclusive iria pregar sobre isso se eu tivesse terminado de ler. Eu quero dar uma palestra, não é uma pregação, mas hoje eu vou pregar mesmo, né? E eu quero dar uma palestra sobre os olhos da mente, como é que você muda a sua atmosfera pela sua maneira de olhar, porque o que você olha tem muito a ver com aquilo que você pensa também. Então, como é que você muda esse olhar de ansiedade, esse olhar de ideologia, esse olhar de questionamento, esse olhar de tantas coisas, passando por uma mudança, por essa metanoia. Mas, então vamos falar de Nicodemos, né? E queria convidar vocês para abrir a Bíblia em João 3. Eu sempre gosto de falar de um personagem bíblico, porque a melhor maneira de você conseguir relacionar a história, né, com a história de alguém e fazer uma comparação com a sua própria história de vida, ok? A minha palavra está escrita no celular, porque eu sou uma pessoa que enxergo muito bem. Coloquei em letras garrafais aqui, por isso que parece que vai ser bem, quem olhasse aqui ia dizer, meu Deus, não termina hoje. Mas é porque a letra está grande para enxergar. Ok? Queridos, antes disso, coloque a mão no seu coração. Faça a sua oração, Senhor. Peça algo para Ele nessa noite. Sabe? Às vezes você quer pedir uma namorada. Um namorado, tem problema não, pode pedir. Mas eu gostaria muito que você pedisse, para que você se tornasse um cristão metanoia. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de ministrar a Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra gera metanoia em nós, ó Senhor. Gera transformação, gera mudança, gera milagre. Muito obrigado, Senhor. Que hoje saiamos daqui edificados, transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter que ler a história aqui. Eu vou colocar esse relógio aqui porque eu falo muito. Sempre que eu vou pregar o tema, eu acabo dividindo em duas partes, mas dessa vez eu não vou fazer isso, eu prometo. Vamos lá. A última foi a samaritana. Eu acho que foi ela. Então, Nicodemos diz assim, o Evangelho de João diz assim, comecei já, foi cedo. Capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado de Nicodemos, tá? Eu estou com uma versão aqui, que nem é minha essa Bíblia, que eu acabei esquecendo a minha em casa. E eu achei ali, porque tem muitos cristãos que têm esquecido a Bíblia na igreja, e eu acho que ele deve ter outra em casa, ou então não está lendo a Bíblia. Revisão e atualizada de Almeida, tá? Diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado de Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Se Deus não estiver com ele, cadê? Me perdi. Sim. E a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não era isso não. Era tempo de tela. Ok? Não te admires eu dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Vou ler de novo. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho.
Se tratando de coisas terrenas, não me credes, não crereis, se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Esse diálogo, ele na realidade termina no versículo 21. Mas nós vamos parar aqui nesse versículo. Primeiro vamos saber quem era Nicodemos, tá? Nicodemos, a Bíblia fala que ele era um fariseu. Fariseu era um grupo religioso que tinha uma linha de pensamento. Eu vou falar no instante sobre isso. Uma maneira de pensar, um pensamento estruturado, estabelecido. E ele era desse grupo de fariseus, tá? E era um dos principais dos judeus, era um membro do Sinédrio. Sinédrio era uma espécie de local de julgamento. Fazia tanto julgamentos civis e muitas vezes criminais. Embora ele não tenha sido criado para isso, como no caso de Jesus, foi o próprio Sinédrio que acabou acusando Jesus e matando e tal. Então, o que acontece? Nicodemos é de origem grega o nome dele, justamente por causa dessa mistura dos gregos, a influência dos gregos sobre o mundo judeu. E o interessante é que Nicodemos significa conquistador do povo. Eu gosto muito do significado do nome das pessoas, tá? Então, Nicodemos era um mestre em Israel, um professor, um doutor da lei, um cara que sabia tudo, tinha uma posição muito importante. Então, assim, é interessante que era a função dos fariseus, porque já que eles eram donos, né, doutores da lei, o que entendia tudo. Quando fala da lei é da Torá, né, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Quando a gente fala da lei na Bíblia, a gente está falando, sempre que se refere à lei, está se referindo à Torá. E aí, aqueles 5 primeiros livros que Moisés escreveu, sagradíssimos, né, para os judeus, e de fato a palavra de Deus é sagrado, mas para os fariseus tinha uma questão especial, né? Um amor, um chamego, um apego, porque eles se consideravam os donos da verdade absoluta da palavra de Deus, os guardiões da Torá, né? Então, assim, o que acontece? Tinha uma das coisas que era a função dos fariseus, saber se tinha gente aí se denominando Messias, porque de vez em quando aparecia alguém dizendo que era o Cristo. Agora eu sou o Cristo, porque os judeus esperam Cristo até hoje, mas Cristo já voltou, amém? Aleluia. Então, assim, Cristo já veio, que eu falei o quê? Não voltou não. E vocês disseram amém, mas estão prestando atenção. Misericórdia. Cristo veio, né? Mas Cristo voltará, amém, ela jovem? Glória a Deus. O povo está tudo atento, Senhor, obrigado. Então, assim, o que acontece? A gente percebe que os gregos tinham uma influência muito grande sobre os judeus, né? Os gregos, como Filipe explicou explicou 15 dias atrás, os gregos, eles sofreram, né? Influenciaram o mundo ocidental de uma maneira geral. Hoje nós temos a filosofia por causa dos gregos, nós temos a democracia por causa dos gregos, nós temos a maneira de pensar, inclusive uma maneira de pensar que muitas vezes nos atrapalha um pouco por causa dessa influência grega, chamado de helenismo. Então, assim, houve muita influência forte do helenismo sobre Israel, né? E uma das coisas que influencia são esses 2 grupos religiosos fortes que existiam naquela época, os saduceus e os fariseus. Digam, saduceus e fariseus. Então, quando vocês lerem na Bíblia saduceus e fariseus, aqueles que não conhecem vão aprender, né? Conhecer, né? Então, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles se consideravam muito cultos e eles desprezavam qualquer cultura, qualquer grupo de pessoas que não eram consideradas cultas, né? Então eram os saduceus, eles sempre se consideravam acima. E os fariseus, que eram os guardiões da Torá, os doutores da lei, certo? Eram esses 2 grupos. Esses fariseus Jesus chamou de hipócritas. Por que hipócrita? Porque hipócritas, fala assim, por que hipócrita? É aquela pessoa que finge ser uma coisa que ela não é. Era aquilo que era chamado nos teatros gregos. Nos teatros gregos, hipocrisia era quando o sujeito colocava a máscara para representar. Então ele estava representando. É muito aquilo que os judeus faziam, né? Então, assim, é interessante que Jesus encontra com um fariseu, um doutor da lei,
um guardião da Torá, um professor, um sujeito inteligentíssimo. E por que que esse cara, como a gente acabou de ler, vai atrás de Jesus? E ele vai à noite. Porque ele estava interessado em saber algumas questões. E por que que ele estava interessado em saber algumas questões? Porque ele já estava acompanhando Jesus. Ah, mas a Bíblia não diz isso. Mas era uma das funções do fariseu, saber quem é esse Messias. Porque toda hora aparecia um Messias. Então, quem era esse aí? E uma coisa interessante que Nicodemos observou é que Jesus fazia milagres. Diga, Jesus faz milagres. Jesus fazia milagres e ele reconhecia uma coisa: Senhor, ninguém, o Senhor é rabi, ou seja, o Senhor é mestre também, mestre como eu, porque ninguém pode fazer, e o Senhor tem o poder de Deus, Deus está com ele, porque ninguém opera esses milagres se Deus não estiver junto, se Deus não estiver ali colado. É como se você dissesse assim: eu estou te acompanhando, eu estou vendo o que você anda fazendo por aí, e não é invenção não, o negócio é real, é de verdade. Nicodemos já estava tocado, Nicodemos já sabia, Nicodemos já estava tendo umas confusões aqui na mente, ele já estava cheio de perguntas, e a pergunta que ele fez foi uma pergunta muito interessante. Ele disse: mestre, o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? O que eu vou fazer? Uai, mas por que Nicodemos está fazendo essa pergunta? Porque Jesus está pregando o tempo inteiro, ele estava sabendo, ele estava ouvindo, o reino de Deus está próximo, olha, eu estou no reino de Deus, quando o reino de Deus foi estabelecido. Não, Jesus falou do reino o tempo inteiro, e ele disse: como é que eu faço para fazer? Como é que é esse negócio aí para entrar no reino de Deus? E aqui a gente começa com a questão da mudança e da transformação da vida de Nicodemos. Bom, a gente começa a observar um primeiro aspecto aí. Ele era um homem religioso e ele era um homem acadêmico. Por quê? Porque era um homem estudioso da lei, era um cara que sabia muito da Bíblia, da palavra, da Torá, do Velho Testamento, sabia muita coisa, era um homem que ensinava, era um homem respeitado, fazia parte do Sinédrio, ou seja, até daquele, era um cara que julgava também. Então ele era um cara religioso e ele era um cara acadêmico, certo? Então não era qualquer pessoa não, era um sujeito importante, tanto de conhecimento religioso quanto de conhecimento acadêmico. E aí, quando ele diz assim: o que é que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? Esse defensor da lei, né? Só que tinha um problema. Como ele era religioso e acadêmico, ele tinha uma característica interessante: ele era engessado. Engessado, mente engessada. Uai, mas o professor acadêmico não tem mente engessada? Professor acadêmico é um sujeito que sabe muito. Professor acadêmico, queridos, em sua maioria, são os que mais têm mente engessada. Porque eles não admitem uma outra maneira de pensar que não seja aquela. Isso é engessamento. Não admite uma outra maneira de ver as coisas que não seja aquela. Isso é um engessamento. E isso era Nicodemos. A verdade, JB até diz aqui, que muitos pastores e padres hoje do mundo cristão são engessados. Por que são engessados? Porque não conseguem pensar fora da caixa. São vestidos de religiosidade, formatação religiosa, moldura religiosa, sabe? Ele chama Nicodemos de Nicodemos Quadradinho da Silva. Achei interessante essa expressão que ele usa. Por quê? Porque Nicodemos está dentro da caixinha. E pastor pensar fora da caixa significa o quê? É pastor libertino que sai por aí fazendo... Não é isso. Pensar fora da caixa é conseguir entender que nós vivemos no século 21, no mundo contemporâneo, e como que a gente faz essa relação com a palavra de Deus. Pensar fora da caixa é não criar uma série de regras para o sujeito seguir, até que chega um momento que o sujeito está tão cansado de regras, e quando ele se desvia, ele não sabe por quê, porque ele não conheceu Jesus, ele conheceu a regra. Isso é pensar fora da caixa. E aí uma coisa interessante é que Jesus, ele respondeu a pergunta de Nicodemos de uma maneira muito direta. Você quer saber como é que faz para entrar no reino do céu? É só nascer de novo. Simples. Quer entrar no reino do céu? Nasça de novo. Pergunta para a pessoa aí: quer entrar no reino do céu? Nasça de novo.
Pergunta, já nasceu? Pode esperar a resposta, viu? Essa resposta é importante, entendeu? Aí que entra a história da academia e da religiosidade. Faz a pergunta para o cara, está aqui dizendo, Senhor, o que eu faço? Como é que faz aí para entrar no reino? Jesus falou assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, nasça de novo. E ele não entendeu. O cara doutor da lei não entendeu. E o interessante, querido, quando nós estamos engessados dentro de uma cartilha, muitas vezes a pergunta que é feita, ela está muito no âmbito espiritual, mas nós estamos tão revestidos de religiosidade que a gente não consegue entender nem o teor da pergunta. Às vezes a gente quer explicar as coisas, especialmente as espirituais, com a nossa mentalidade humana e pobre. E é isso que Nicodemos fez, com toda aquela cultura, com todo aquele conhecimento. Ele pensou assim, uai, para aí, Senhor, tem um trem errado aqui, sabe? Nicodemos, ele interpretou as palavras de Jesus de uma maneira literal, nascer de novo? Como assim nascer de novo? Ele foi incapaz de interpretar a metáfora que Jesus está falando. O que é metáfora, gente? Metáfora é um sentido figurativo. Uma coisa que você usa como exemplo. Por exemplo, eu falo assim, olha, esse sujeito é forte como um touro. Aí diz assim, o sujeito é um touro? Não pode nem falar touro hoje, né? Que o povo já pensa outras coisas. Entendeu? Então assim, é forte como um touro. O sujeito é touro? Não. Né? É porque é para você usar uma comparação com isso, né? Jesus usava muito isso. Quando a palavra de Deus diz assim, que o Espírito de Deus veio, o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de uma pomba. Aí as pessoas pegam uma pomba, colocam na bandeira vermelha e diz que é o Espírito Santo. Mas, gente, é uma metáfora, é uma comparação. Jesus não é uma pomba, Jesus é uma pessoa. Amém? Amém? Então assim, Nicodemos então perguntou, para aí, vou ter que fazer essa pergunta. Como é, o versículo 4, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Olha a pergunta. Primeiro ele quis saber como é que faz para entrar no reino, ele não tinha entendido. Aí Jesus responde, tem que nascer de novo. Ele disse, olha, um homem inteligente, religioso, guardião da Torá, acadêmico, não conseguiu responder essa pergunta. Então ele vai e faz a outra pergunta. Que pergunta? Eu vou ter que, como é que um homem, como eu sendo velho, posso entrar de novo no ventre da minha mãe? Como é isso? Como é que eu vou poder fazer isso pela segunda vez? É isso que acontece com o helenismo. É isso que acontece com esse helenismo, essa cultura grega que entrou no mundo ocidental. É isso que acontece com a religião. É isso que acontece com a razão acadêmica. Ela deixa você embrutecido, sabe? A ponto de você não compreender determinadas coisas. Por quê? Porque, queridos, o mundo grego, ele nos imbuiu de tantos questionamentos sobre tantas coisas. E o dia que eu compreendi isso na minha vida cristã, na minha jornada cristã, eu percebi que a minha maneira de questionar as coisas tinha que ser diferente. Porque eu questionava muito, eu sou muito racional. E eu questionava muito. Você sabe que quando eu abordo vocês, eu sempre vou com uma pergunta, né? Eu sempre abordo com uma pergunta, raramente não é dessa forma. E aí, se você acha que é porque eu estou querendo saber a sua vida, é isso mesmo, entendeu? Então assim, eu sempre abordo dessa maneira, sempre com um questionamento, sempre com uma pergunta. Eu sou desse jeito, eu pergunto muito, Kelly diz que eu pergunto demais. Tem hora que ele se vê doido de tanto que eu pergunto as coisas, porque ele não terminou nem de responder a primeira pergunta, eu já estou na terceira. Já é uma característica da mulher, né? E se a mulher for racional, o negócio fica mais feio ainda, né? Então é assim, eu só perco no WhatsApp, porque eu sou lenta para digitar, viu? Aí realmente não dá certo, mas se for no gogó, a gente conversa. E o que ocorre aqui, queridos? Uma coisa interessante.
Esses questionamentos todos, essa maneira de questionar, a razão para tudo, né? Se não for comprovado, se não for assim, entrou no meio da igreja e tirou essa beleza do sobrenatural, de você crer na influência do poder do Espírito Santo, embruteceu a mente do cristão. Eu falo da igreja de uma maneira geral, e eu digo para você, é tanto que tem igrejas que todo mundo vai menos o Espírito Santo, porque é tudo muito tão organizado, tudo muito padrão, tudo muito racional, e Jesus fala, para aí, onde é que eu entro, gente? Quando é a minha vez? Qual é o meu momento? Sabe? Aí você diz, professora não, pastora, estou dando aula já. Pastora, me diz uma coisa, professora também, pastora, está tudo certo. Tia, professora, pastora, está errado os gregos, a influência dos gregos foi uma coisa ruim? Não, gente, eu não estou dizendo isso. A filosofia é uma coisa boa, eu não estou dizendo que democracia não é uma coisa boa, eu não estou dizendo que essa influência não é uma coisa boa, eu estou dizendo que a maneira como as coisas entraram no meio da igreja, tirou a fé do meio da igreja e colocou a razão. E isso, você diz, isso foi na idade das trevas, na idade média. Não, isso é vivência do século 21. Hoje as pessoas questionam tudo no que se refere a Deus. E aí, esse ponto que eu estou abordando aqui, ele vai falar de uma coisa muito interessante, que é a religiosidade e o academicismo, né? Eles embrutecem a mente e afetam a nossa consciência. Tem muita gente com a sua consciência afetada por causa da academia. Tem muita gente com a sua consciência afetada, com a sua maneira de pensar, com o seu espírito abatido por causa da religiosidade. Por causa de não conseguir pensar fora desses padrões da religião. Então a gente está sempre questionando a forma. A gente está sempre questionando a maneira como o sujeito não está encaixado e como o sujeito está encaixado. É tanto que quando a gente vai para as redes sociais e que a gente começa a ver no Instagram os pregadores e tanta gente, é tanta gente, e um diz uma coisa e o outro diz outra, você fica confuso. Porque todo mundo agora também prega, né? Todo mundo agora é doutor da lei. Todo mundo agora sabe as coisas, sabe? E aí é tanta coisa. Tem uma pessoa aí que enlouqueceu de tanto ouvir o que não devia. Entendeu? Estou falando sério, louca mesmo. Entendeu? Então assim, mas o mundo acadêmico, queridos, não pode. Quando eu escrevi isso aqui, eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo. O mundo acadêmico não pode discernir as coisas espirituais. A religião não pode discernir as coisas espirituais. Se você é um religioso, você pode vir à igreja, você pode cumprir o ritual, mas você não consegue discernir as coisas espirituais. Só quem é espiritual. Amém? E aí tem uma coisa que não tem helenismo, não tem humanismo, não tem raciocínio humano que consiga discernir as coisas espirituais, as coisas celestiais, as verdades espirituais. Para o mundo acadêmico, para o mundo religioso é loucura, mas para aquele que é espiritual é poder de Deus. Então, quando Nicodemos faz esse questionamento, parece um absurdo, um cara super inteligente, mas com a mente embrutecida. Um cara super inteligente, mas com a mente embrutecida. Dentro das igrejas hoje, tem muita gente bacana, muita gente inteligente, muita gente que sabe muita coisa, com a mente embrutecida. Sabe quando é que você tem uma mente embrutecida? Quando você começa a agir por ritual. Sabe quando é que você tem uma mente embrutecida? Quando você tira a presença do Espírito Santo, de Jesus, verdadeiramente, da mudança da sua vida. Pastor, eu não faço isso. Você sabia que tem pessoas que leem a Bíblia, que oram, que vem à igreja, que cumpre o culto, que faz tudo, que compra os ingressos que nós vamos vender, faz tudo direitinho, sabe? Os ingressos do sorvete do cinema, né? Compra os ingressos da feijoada que vai ter amanhã. Faz tudo, sabe, gente? Pessoal, meu Deus, gente boa, compra tudo. Faz tudo direitinho, está tudo dentro do padrãozinho. E não é espiritual. Porque uma coisa é ser religioso. Uma coisa é cumprir o ritual. Outra coisa é ser espiritual. E só pode ser espiritual se você passar por metanoia.
Você só pode ser espiritual se você passar por mudança de mente, por transformação. E isso só é feito pelo poder do Espírito Santo. Acadêmico não faz isso. Academia não faz isso. Sabe? É por isso, queridos, é por isso que os professores na academia, em sua maioria ateus, não conseguem compreender o poder de Deus. E não adianta eles tentarem compreender pela lógica humana, porque o poder de Deus não tem uma lógica humana. E é isso que está acontecendo no século 21. As pessoas querem entender tudo. Por que fulano falou aquela língua estranha? Ai, fulano gritou. Ai, fulano caiu. Ah, eu não caio. Eu não caio. Ah, para eu cair, minha irmã, tem que ser... Oh, coitada. Gente, aquela irmã está orando muito alto. Meu Deus, por que ela ora alto? Por que ela ora baixo? Por que ela faz isso? Fica todo mundo racionalizando as coisas dentro da igreja. Todo mundo preocupado com os padrões, com as coisinhas que estão acontecendo. Nicodemos queria saber, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus está dizendo, tem que nascer de novo. Aí eu falo para vocês, e o que é nascer de novo? Ele diz, tem que nascer da água e do Espírito. E o que ele quer dizer é isso? Tem que fazer uma mudança de dentro para fora. E isso significa mexer com isso aqui, ó. Tem que mudar. Sabe como é que muda? Eu vou dizer para você. Tem gente que diz assim, eu não consigo mudar. Quando eu vejo, eu estou no mesmo lugar. Mas você está fazendo as mesmas coisas. Eu vou, rodo, e daqui a pouco estou tendo as mesmas depressões, as mesmas ansiedades, as mesmas chateações, as mesmas dores, os mesmos ataques de ciúme, as mesmas não sei o quê, porque você está fazendo as mesmas coisas. Se você quiser mudança, você vai precisar fazer coisas diferentes, mas não adianta mudar apenas por uma performance, você precisa mudar aqui. Se você não mudar os seus pensamentos, queridos. E é isso, e esse é o convite que Jesus fez para Nicodemos. E aí quando você olha o texto, é tão interessante, porque ele diz assim, olha Nicodemos, deixa eu dizer para você uma coisa. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, que somos nós. O que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Espírito é com letra maiúscula. Então ele está dizendo, é nascido da pessoa do Espírito Santo. Não é nascido porque você é corpo, alma e espírito, porque você fez ali um movimento dentro de você, e agora você é uma pessoa nova, você agora é uma pessoa tranquila, você agora é uma pessoa zen. Inclusive tem gente que acha que a mudança de mente se dá assim, ó. Não vou ser ansioso. Não vou ser ansioso. Não vou ser ansioso. Vai ficar mais ansioso. Eu já estou até ansiosa. Só do negócio dessa, entendeu? Você não muda assim. Você muda quando você muda a sua maneira de pensar. E não tem como fazer isso, como renovar a sua mente, se não for pelo poder da palavra. E aí, é tão interessante, que ele diz assim, olha Nicodemos, não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não te admire, não fica admirado não, meu querido. Deixa eu dizer algo, o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem. Você vê o vento, queridos? Você vê o vento? Mas você sente o vento, você não sabe nem de onde que vem. Às vezes tem um vento encanado que vai assim, né? Que entra e você diz assim, ai, deu uma fresquinha aqui nos meus pés. Está todo mundo atrás de um ventinho desse que dá uma fresquinha nos meus pés. Por enquanto só está tendo do ar-condicionado, entendeu? Ou dos climatizadores de ar nessa cidade. Mas assim, ele diz, olha, você não sabe nem para onde vem, nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele está dizendo, sabe o que é? É você largar a sua maneira de pensar, de ser e se submeter à maneira de Cristo. É isso que é nascer de novo. É você deixar de pensar pelo seu raciocínio. Ah, pastora, agora eu não vou pensar mais. Não, querido, continue pensando. Se você parar de pensar, tu morre. A questão é como estão os seus pensamentos e aonde eles estão te conduzindo. Você sabia que
A ansiedade é fruto de pensamento. O medo é fruto de pensamento. O ciúme é fruto de pensamento. A desconfiança é fruto de pensamento. A inconstância é fruto de pensamento. É fruto de pensamento. Não, pastora, não é fruto de pensamento. E é fruto de quê? Me diz aí, onde é que nascem essas coisas? Nasce aqui, ó, na sua mente. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, Nicodemos, deixa eu te dizer algo. Como você pode dizer aqui, ó, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que ele dizer? Quem é nascido do Espírito não fica racionalizando as coisas. Quem é nascido do Espírito é como o vento. Não sei para onde vou, não sei de onde vim, não sei porque eu estou aqui, não sei. Sabe por quê? Porque não me importa isso. O importante é que eu estou sendo guiado pela pessoa do Espírito Santo. Mas isso é uma decisão. E Nicodemos ficou assim. Acho que Nicodemos pensou: caramba, e agora? Isso aí quer nascer de novo? Queridos, eu quero ler algo para vocês. Abra aí a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 2, de 1 a 6. Eu quero ler esse texto apenas para que vocês compreendam. Nascer de novo é metanoia, queridos. Nascer de novo é metanoia. E a gente vai nascendo de novo todo dia. Todo dia a gente nasce de novo. Leia, abra aí Coríntios 2, de 12 a 16, eu vou ler para vocês rapidinho, só para vocês entenderem. Que muitas vezes vocês ficam dentro da academia ou nas escolas, com professores pregando coisas e dizendo um monte de coisas, que são culturas helenistas, culturas humanistas, e que você fica embaralhado. Alguém vem perto de você, diz um monte de coisa, de um monte de conhecimento sobre uma série de coisas, sobre uma série de conhecimentos que nasceu na academia, e você diz assim: meu Deus, o que eu faço agora? Se você é espiritual, você vai entender que aquelas pessoas jamais vão compreender aquilo que você vive, a menos que elas queiram. Então ele diz assim, ó, Paulo estava mandando uma carta para os Coríntios, e ele diz assim: olha, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas, eu acho que eu estou na NVI, pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, o que acontece? Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Tá certo? 1 Coríntios 2, versículo 12. Gente, me acompanhe. Tá difícil, não tá? Acompanhar. Então assim, desculpa, gente, é porque eu tinha que ler primeiro do 1 ao 6, tá? Eu só quero deixar, vamos começar a ler do 1 ao 6, desculpa que depois eu pulei. Olha, Paulo dizendo assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus. Olha o que ele diz: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, porque era isso que acontecia. Os gregos faziam isso, né? Mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, não falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão reduzidos a nada. Agora pula para o versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito desse mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para quem são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não adianta você querer explicar a palavra de Deus
pelos mesmos métodos e pelos mesmos caminhos que você explica a cultura e a sabedoria humana. Não tem como. E é isso que Nicodemos precisou abrir a mente para entender. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí é isso que acontece. Nicodemos tem esse encontro com Jesus. Jesus olha para Nicodemos e diz: você tem que nascer de novo. Você tem que mudar a sua maneira de pensar. É isso. Você tem que refletir. A sua maneira de pensar reflete sobre suas ações. O novo nascimento te leva a ter uma mente de Cristo. Ter mente de Cristo é pensar a seu favor, querido, e não contra. Sabe quando é que você não tem uma mente de Cristo? Quando você fica assim: isso não vai dar certo, isso vai dar errado. Isso não é ter mente de Cristo. Ah, meu Deus do céu, eu não consigo mudar. Isso não é ter mente de Cristo. Ah, meu Deus do céu, eu nado e morro na praia. Isso não é ter mente de Cristo. Quem tem mente de Cristo, querido, tem um pensamento, o que as pessoas chamam de pensamento positivo, mas é pensamento positivo sim. E você sabia que os neurônios, as conexões neurais, elas entendem isso. Quando você é assertivo na sua maneira de pensar. Queridos, Nicodemos, ele não sabia o que isso significava. E Jesus falou para ele: mas você é mestre em Israel e não sabe o que essas coisas significam? Palhaçada, não sabe disso? Foi uma conversa difícil, sabe por quê? Porque Nicodemos não era espiritual. Nicodemos era um religioso. Quando você conversa com um religioso, a primeira coisa que ele faz é te julgar. Quando você conversa com um religioso, a primeira coisa que ele faz é te apontar o dedo. Mas quando você conversa com uma pessoa espiritual, ela chama você para perto. Ela olha nos seus olhos e diz: vem comigo, porque tem um cara bacana que muda a sua maneira de pensar. E sabe o que acontece? Pastora, Nicodemos se converteu. Queridos, Nicodemos, é o último texto aqui que eu vou ler para vocês. Nicodemos, depois que Jesus morreu, podem subir, viu os meninos aí? Depois que Jesus morreu, José de Arimateia pede para Pilatos o corpo de Jesus. José de Arimateia também era um homem importante. E ele servia Jesus secretamente, porque era muito difícil para ele naquela época. Não vamos questionar, não vamos julgar. Mas sabe quem estava com ele naquele momento, pegando o corpo de Jesus? Nicodemos. O principal dos sacerdotes, o homem da lei. E sabe o que ele faz, querido? Quando eu li esse texto hoje, eu fiquei: meu Deus do céu. Eu não quero, você não precisa abrir, mas está em João 19, é no mesmo livro. Mas o João 19, versículo 38 diz assim: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo de Jesus. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e óleo. Gente, era caríssimo. E ele, tornando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixa de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Sabe o que isso significa, queridos? Que tudo indica que Nicodemos, não é que ele abriu mão da Torá, não é que ele abriu mão, mas ele abriu mão de muitas outras coisas. Ele saiu da caixa da religiosidade. E ele teve sim um encontro com Jesus, eu acredito. Sabe o que a gente percebe aqui? É que ele decidiu sair dessa escola do aprisionamento da mente, da razão, que tudo eu tenho que ter razão.
Dentro de casa, às vezes as mulheres casadas estão assim, não é assim? Muitas vezes não é assim que nós agimos. Muitas vezes os pais com os filhos, tudo quer ter razão, tudo quer questionar. Sabe o que Nicodemos queria entender? Ele só queria entender como é que fazia para entrar no reino de Deus. Eu fico imaginando Jesus, José de Arimateia e Jesus, e Nicodemos limpando o corpo de Jesus, derramando aquele óleo, sabe, mirra, aqueles óleos todos, enrolando o corpo de Jesus, para colocar em um túmulo que nunca foi usado, em um jardim. Porque compreendeu que aquele que faz diferença, que muda a nossa maneira de pensar, tinha passado pela vida dele, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Nunca mais a maneira de Nicodemos pensar foi a mesma. Fique de pé. Queridos, eu quero dizer algo para você, ela jovem. Jesus fez um diálogo muito diferente com aquele cara, porque Jesus fazia uns diálogos diferentes. Jesus não ia com uma cartilha dizendo, olha, isso pode, isso não pode. Ele mudava a maneira das pessoas pensarem, e por isso o comportamento das pessoas mudava. Sabe, quando você lê o Evangelho de Mateus, você vai ver, leia assim, de ponta a ponta o Evangelho de Mateus. É tanto milagre, é tanto acontecimento, é tanta coisa que acontece ali, que a ciência, que o helenismo, que a cultura, que o humanismo, que a academia, que ninguém pode explicar, a não ser aqueles que compreendem o que é o poder do Espírito Santo. Eu posso dizer para você, que quando eu compreendo a natureza de Deus, e eu compreendo aquilo que Deus faz, e aquilo que Deus é, quando eu mudo a minha maneira de pensar, eu recebo milagres no meu corpo, eu recebo milagres na minha vida, na minha condução. Eu preciso compreender, você precisa compreender, ela jovem. Quando você experimenta o milagre da salvação, da libertação, quando você experimenta a presença do Eterno, não tem relativização, não tem porque isso ou porque aquilo, você simplesmente recebe, porque aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. O vento não sabe para onde vai, nem de onde vem, assim é aquele que é nascido do Espírito. Isso é mudança de vida, isso é mudança de mente, isso é maneira de pensar. A academia está dizendo que Deus está morto, que Deus é fruto da minha e da sua imaginação. Deus não está morto, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, Ele reina na minha e na sua vida, se você assim o deixar. Bill Johnson fala uma coisa muito linda, ele diz assim: você só pode ter a paz que excede todo entendimento, se você abrir mão do direito de entender. Toda vez que eu estou querendo entender as coisas demais, o Espírito Santo fala assim comigo, ó, porque Ele sabe como eu sou. Aquieta, não é por aí, ó, muda a mente. E aí eu me aquieto no Espírito, começo a pensar, e sabe o que acontece, queridos? Eu experimento essa paz que excede todo, toda maneira de pensar. Aí eu começo a pensar diferente. Isso é metanoia. Então toda vez que você tiver com seu pensamento embrutecido, isso eu não mudo, isso eu não abro mão, isso, você fala, Espírito Santo me ajuda. E sabe o que acontece? Ele começa a mudar, e daqui a pouco você está pensando diferente. Isso é metanoia na prática, isso é metanoia no dia a dia. Fecha seus olhos, comece a pedir ao Senhor hoje: Senhor, faz isso em mim. Eu quero essa paz que excede todo o entendimento, toda maneira de pensar. É uma paz que ninguém entende, que ninguém compreende, mas ela existe. Mas para isso, Senhor, eu vou abrir mão do meu direito de entender tudo, de querer entender todas as coisas. Eu tenho aberto mão, queridos, dessa coisa de querer entender tudo, e eu tenho conseguido experimentar a presença de Deus num nível muito mais absoluto.
muito mais presente. Fecha seus olhos, comece a falar com o Senhor.